E estreou dia 7 de janeiro Pieces of Woman, uma produção original Netflix. Filme que trouxe várias sensações pra gente e que com certeza vai ser indicado ao Oscar, se não vai ganhar o Oscar de melhor atriz. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre. Eu sou a Adriana. E esse é o canal Aqui Tem Spoiler. Gente, que filme é esse, hein? É um filme que faz você, que é mulher, que não é mãe ainda, assim como eu, querer desistir da maternidade. Mas eu tô brincando, no decorrer do vídeo eu vou contar o porquê. Esse filme tem direção de Cornel Mundrusco, o mesmo diretor de Deus Branco, e tem um roteiro de Kata Weber e traz como protagonista a atriz Vanessa Kirby, entregando um excelente trabalho. E tem o polêmico ator Shia LaBeouf, que fez Transformers. E digo polêmico porque ele tem uma fama de ser assim meio escroto, sabe? E recentemente ele foi acusado de agredir a sua ex-namorada. Então a Netflix retirou algumas imagens dele da divulgação desse filme. E é claro que ela não ia querer atrelar esse filme que é tão sensível à imagem do cara que agressou. Porém, que algumas cenas desse filme que ele tá bem abusivo mesmo, fazendo menção ao próprio ator. Mas polêmicas à parte, ele fez um bom trabalho, teve uma boa atuação. Eu consegui sentir as dores que ele sentiu, a dor da perda. Consegui sentir a angústia dele, a preocupação com a esposa, entendeu? Pieces of Woman conta a história de Marta, que junto com seu esposo resolvem fazer um parto caseiro e acaba perdendo o bebê. E diante dessa perda, essa mãe tem que lidar com as consequências de seu luto e as relações de seu esposo e a sua mãe lutando para que seu mundo não desabe por completo. Eu me surpreendi bastante com esse filme, não só com as atuações, mas com o enredo da história, a maneira que foi construindo para mostrar as diversas maneiras de como cada um tenta lidar com o luto. Eu sei que eu já falei aqui nesse canal, inclusive no filme Se Algo Acontecer Te Amo, eu falei que eu não sei como é a perda de um filho, mas sei sim como é a perda dos pais. Então eu sei como é a questão do luto com os pais. Para mim foi muito difícil passar por esse luto, mas a gente de alguma maneira tenta superar isso. A primeira parte do filme é onde tem a cena do parto. Essa cena ela dura mais ou menos assim uns 20 minutos. E é uma cena que é angustiante, é sufocante, me deixou nervosa. Nessa hora, eu não tenho filhos ainda e eu quase desisto da maternidade porque é muito pesado. Quase desisto. Eu achei muito pesado, eu chorei, então assim, pra mim foi muito forte. E aí eu como homem, eu consegui sentir as dores dela. Eu sei que o homem é fresco, não pode sentir nenhuma dorzinha que já, tá quase morrendo, mas... É sinistro, cara. Então eu acho que eu consegui sentir as dores dela, eu consegui sentir cada contração que ela sentia. O filme foi tão intenso nessa parte, mas foi tão intenso que eu me senti, sei lá, eu consegui sentir, eu consegui absorver as dores dela. Foi cada momento e é muito complicado. Eu não sei como vocês mulheres, você não, porque você não é mãe ainda, né? Mas como vocês mulheres conseguem suportar uma dor tão forte, tão dura inexplicável, que... Inexplicável, né? Deve ser assim. E a atriz entregou assim a atuação perfeita, a maneira que ela estava sentindo as dores. Ela não precisou falar, né, mas o olhar dela, sei lá, tudo que ela estava sentindo naquele momento conseguiu passar pra gente que estava assistindo. Só um pequeno spoiler aqui, não chega a ser um spoiler, porque o trailer deixa claro que os pais perdem a criança. Mas eu me senti na pele do pai e da mãe quando eles pegam a criança no colo, a criança ali chorando, respirando. Com saúde, e alguns segundos depois a criança já está roxa, sem respiração. Então assim, eles foram do céu ao inferno. Eu peço a Deus que eu nunca passe por isso, mas foi angustiante, foi emocionante, deu pra chorar. É uma cena muito pesada mesmo. Mas mesmo com essas cenas pesadas e angustiantes, eu acho que a direção do filme tentou amenizar um pouco com algumas cenas, algumas falas dela, assim, até eu me senti como se fosse eu falando, porque eu iria falar isso também, tipo ela falando que ia se cagar toda, ou que tava com a bunda de fora. Eu acho que a mulher não se preocupa muito com isso na hora do parto, porque ela tá tão ali entregue, sabe? Mas ela falou isso, aí eu me vi, porque eu acho que eu iria comentar isso também. Como a gente já disse, né? Por ser tão pesado, tinha que colocar umas cenas hilárias pra poder dar uma amenizada nessas cenas. Não é tão hilário não, mas a gente dá aquele risinho de nervoso, sabe assim? Porque se estivesse passando por essa situação, eu com certeza iria comentar e iria ficar rindo de dor e de nervoso. Eu só achei que depois da primeira parte, que é a parte mais emocionante do filme, o filme se arrastou um pouco, teve ali algumas ceninhas mais prolongadas, mas eu achei que foi essencial para poder mostrar a dor que cada um estava sentindo, a dor da perda de cada um. É um filme tenso, é um filme que tem drama e que tem cenas que você fica meio sem entender, mas que lá pro final você acaba entendendo cada ação e cada comportamento de cada personagem. E se ele é um filme chato e que se arrasta? Talvez, depende muito do seu estado de espírito. Eu não achei chato.
Agora, eu achei que ele se arrastou um pouco mesmo. Só isso, essa questão de poder desenvolver a parte do diálogo lá pra frente, que poderia ter resumido um pouquinho mais, mas que pra mim foi de boa. Realmente o filme é um pouco prolongado, mas eu gostei de cada cena, gostei de cada momento desse filme. Essa foi a parte sem spoiler. Se você não assistiu o filme, então você pausa aqui, assiste o filme, depois você volta aqui pra dizer qual foi a sua opinião sobre o filme. E daqui pra frente é com spoiler, se você quiser ficar é por sua conta e risco. E você que já assistiu o filme, fica até o final desse vídeo, pois no final a gente vai tentar explicar um pouco do final do filme. Eu sei que cada um passa pelo luto de uma forma diferente, mas eu achei a Marta um pouco egoísta com o Sean. Quando ela quis doar o corpo do bebê para a universidade, quando ela quis tirar as coisas do quarto da criança ali, sem falar com ele ali era uma forma que ele tinha de estar lembrando da criança, então ela foi egoísta um pouco com ele. Pra tirar isso dele, né? Isso. Já que ela queria se fechar pro mundo, acho que ela queria se desfazer, já ele não, ele queria estar lembrando que teve uma filha, porque eles tiveram uma filha mesmo, né? Ela não estava mais entre eles, mas eles tiveram uma filha. E por ela estar se fechando pro mundo, acabou afastando o chão um pouco dela, então... E foi aí que os dois acabaram se separando, né? Por causa desse distanciamento, entendeu? Já a maneira que o Sean enfrenta o luto dele é bem diferente. Ele estava sóbrio há algum tempo, aí ele volta a beber novamente, usa droga e trai ela com a prima dela também. E antes disso, ele ainda tenta ter relação com ela, mas como eles estão afastados, ele é totalmente bruto. Eu achei uma cena assim, muito pesada também. Ele chama ela de vários nomes. De mentirosa, vaca. Eu não gostei disso. Nem eu. Acho que fez jus ao ator mesmo desse abusivo com a ex-namorada dele. Então foi assim, também foi pesado. E a maneira que ele tentou lidar com o luto foi essa, preenchendo o vazio dele com traições, com bebida alcoólica e com vícios. E já a mãe da Marta, a maneira dela enfrentar o luto era querendo fazer justiça. E para ela, fazer justiça era a parteira ser presa e também com isso eles ganharam indenização. Só que isso não iria trazer a criança de volta, né? Tem uma cena que a mãe da Marta conversa com ela e ela explica que quando ela era mais nova, ela quase morreu, o médico pegou ela de ponta cabeça e falou assim, se você levantar a cabeça, ela vai viver. Então ela levantou a cabeça. Então a mãe da Marta passa essa mensagem para ela, levanta sua cabeça, siga em frente. E assim a Marta faz. Então chega o dia do julgamento contra a parteira. Aí a Marta pede um intervalo. Nesse intervalo ela vai até um local para poder revelar as fotos que ela tinha lá guardada. Ela nem sabia de fato que era dela e do filho e da filha, mas quando ela vê que era da filha dela, ela pede para revelar. E quando ela revela a foto, ela relembra o momento do parto, relembra o momento em que segurou a filha no colo, e aquilo para ela fez com que ela se perdoasse e perdoasse a parteira. Então ela volta lá para o tribunal e fala para a parteira que ela não é culpada e que se ela fosse compensada por aquilo ali, não iria trazer de volta a filha dela. Então aí que ela se perdoa, eu acho que as coisas começam a andar de fato. Ela perdoa a si mesma, né? Perdoa a parteira. Nas últimas cenas do filme, a gente vê a Marta na ponte onde o Sean ajudou a construir e ela pega as cinzas da criança e joga no rio. E tem um detalhe nessa cena é que ela coloca o gorro que o Sean deixou no carro antes de ir embora. Então assim, foi tipo que os três estavam na mesma cena. A Marta, o Sean representando o gorro e a criança. Assim como ele havia prometido, né, que ia estar lá. Então, porque ele prometeu para a filha dele que ela ia ser a primeira a atravessar aquela ponte. Não foi a primeira, mas pelo menos atravessou a ponte. Simbolizou isso. A gente ficava se perguntando porque ela nunca comia a maçã por inteiro, ele sempre deixava um pedaço e guardava a maçã. Aí no julgamento a gente entende o porquê, porque o juiz pergunta para ela o que ela sentiu, qual o cheiro que ela sentiu quando pegou a criança no colo. Ela falou que sentia cheiro de maçã. Então ela pegava a maçã e sempre guardava. E as sementes, ela um dia foi pesquisando como é que se germinava uma maçã, ela colocou as sementes na geladeira. E coincidentemente, depois que ela se perdoou a parteira, as maçãs começaram a germinar. As sementes começaram a germinar. As sementes começaram a germinar. Não, claro que não foi, ela perdoou e começou a germinar. Magicamente começou, não, né? foi só uma analogia a essa cena. Quando ela se perdoou a parteira, as sementes começaram a germinar. E quase lá pro final do filme, a gente vê uma cena da Marta conversando com a irmã dela e com a mãe. Elas que tinham uma relação que não era muito boa e estavam lá conversando. Então eu entendo que elas tenham se perdoado, né? E tem indícios de que a mãe dela estava com mal de Alzheimer
E pelo carinho dela na cena, né, ela pegando na mão dela, deu a entender que ela ficou cuidando da mãe dela. Assim como ela perdoou a si mesma e a parte dela perdoou a mãe também, e deve ter cuidado da mãe até a morte dela. No filme não mostra, mas dá a entender que isso aconteceu. Ou não sei, porque a última cena é aquela cena linda daquela macieira enorme, né? E ali eu acho que se passou algum tempo, talvez 5 anos. 5, 6 anos, mais ou menos. Aí tem uma criança lá comendo uma maçã, que é a Luciana, e a gente vê que ela é filha da Marta. Se é com o Sean, eu acho que não é. Também acho que não é, porque ela não acho que não perdoaria o Sean, sabendo que recebeu um dinheiro da mãe pra ele ir embora. Pra ele ir embora, então acho que não. Ou sim, não sei. Talvez ela tava tão assim, vou perdoar todo mundo. Porque... Perdoou a mãe, perdoou a parteira, se perdoou. E assim como ela usou o gorro na cena da ponte, pode ser representando o Sean, pode ser que ela tenha perdoado ele também. Então assim, fica meio pra você deduzir o final. Então... Fica em aberto, né, se ela ficou com ele ou não. Mas que enfim, o que a gente acha é que ela ficou com a mãe dela pra cuidar, né, que perdoou a mãe dela. E a macieira pra lembrar da primeira filha dela, né, ela tentou se livrar no decorrer do filme, mas ela não se livrou, ela tentou deixar lá marcado mesmo. Eu tenho 2 filhas, uma não tá mais aqui, a outra tá aqui comigo. Então acho que foi isso que foi isso aí. Consegui entender do filme. Então é isso, galera. Chegamos ao final desse vídeo. Se você chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Se não é inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho. E você que já é inscrito, o nosso muito obrigado mais uma vez. Então, comenta aqui embaixo o que você achou do filme, qual foi a sua opinião e não esquece de deixar aquele lindo like. Valeu, galera, até mais e fui! Qual o nome dela, hein? Marta, um, dois, três. Oh, pelo amor de Deus, você não lembrou Marta? A mãe do Superman e a mãe do Batman. Ele vai matar a Marta. Por que você disse esse nome? Porque ela é minha mãe.